Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Márcia Chorro e eu estou aqui com a Elizabeth Vasconcelos. Oi pessoal! Eu trabalho com a Beth na Apoio desde 2011, quando nós fundamos essa empresa que atua na capacitação e orientação para uma vida mais saudável. Muito do nosso trabalho já está disponível no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal da Apoio, faça isso ainda hoje e nos acompanhe nessa jornada de conhecimento. Tudo é feito com muito carinho e responsabilidade. Bem, no início de 2020, a Novartis propôs uma parceria para a realização de podcasts e lives. A Novartis, para quem ainda não conhece, é uma grande empresa multinacional da indústria farmacêutica, que, como ela mesmo diz em seu site, tem como propósito reimaginar a medicina para melhorar e estender a vida das pessoas. Eu achei tão interessante essa expressão, reimaginar a medicina. E a Apoio também está reimaginando a maneira de se comunicar com as pessoas, porque a pandemia, né, Beth, paralisou nossos eventos que eram presenciais. Mas é isso que devemos fazer frente a uma dificuldade: reimaginar, reinventar, parar jamais. Como já diria o grande Cazuza, né? O tempo não para, não para, não para. Calma, pessoal, a gente promete que não vai cantar mais nada, ok? Bem, o podcast de hoje é sobre como administrar o tempo. Mas Márcia, não seria bom antes refletirmos sobre o que é administrar e o que é o tempo? Então vamos lá, é uma boa ideia sim, porque administrar é uma palavra usada com frequência e não é difícil imaginar o que ela significa. Mesmo assim, eu resolvi pesquisar definições, encontrei uma que em especial me agradou bastante. Essa definição diz o seguinte: administrar é conduzir o pensamento à ação por meio de decisões que envolvem pessoas e recursos. E eu tenho que fazer isso de uma maneira eficiente e eficaz. Então vejam que definição interessante: conduzir o pensamento à ação. Portanto, administrar não é apenas pensar, é preciso agir, é necessário unir o pensamento e a ação. É necessário tomar decisões e ser eficiente e eficaz, ou seja, alcançar os resultados corretos. Importantíssimo isso que você falou, conduzir o pensamento à ação. Então, atenção ouvintes, cuidado com as palavras que vocês proferem, porque se a gente proferir algo muito ruim, isso vai acabar se tornando uma ação. E o tempo, Márcia? Será que é fácil definir esse tempo? O tempo. Se você pesquisar bem a definição do tempo, você vai perceber como é impressionante a complexidade do seu significado, diferente da palavra administrar. A palavra vem do latim tempus e temporis, que significa instante, segundo, minuto, hora, dia, noite, ano, etc. Até aí, tudo bem. É um conceito do nosso cotidiano, é fácil de compreender. Mas se você começar a ler definições usadas no campo da ciência, da física ou da astrofísica, aí você dará um nó em seus pensamentos. Aliás, eu encontrei isso escrito exatamente assim num site, de que você, quando começa a definir o tempo, você dá um nó no pensamento. E eu li muitas coisas curiosas sobre o tempo, inclusive engraçadas. Existe uma teoria de um neurocientista de que as pessoas de menor estatura, elas vivem o agora antes das mais altas. Ou seja, eu e você, porque somos baixinhos. É verdade. Então, essa teoria ela é chamada de ligações temporais. E ela é baseada na ideia de que nós experimentamos o mundo em pacotes de informações que são recolhidas
pelos nossos sentidos e processados no cérebro. Então, segundo essa teoria, se você morder a língua e chutar uma pedra ao mesmo tempo, o ferimento na língua chegará ao seu cérebro mais rápido do que a dor no pé, porque o pé está mais distante do cérebro. Não é curioso? Nossa, sensacional isso. E isso já foi comprovado em estudos e pesquisas e experimentos dentro de um laboratório. Então, realmente, o tempo é um conceito muito complexo e até mesmo estranho, né? Mas seja como for, com certeza podemos afirmar que o tempo ele é contínuo, ou seja, incessante, sem interrupção. É imutável, portanto, não pode ser mudado e às vezes parece passar mais rápido para mim do que para você, ou mais lento, né? Aliás, parece que quanto mais velhos nós ficamos, mais rápido ele passa. Será que isso ocorre porque quanto mais jovens, menos importância damos ao tempo? Outra coisa que nós podemos afirmar é que o ser humano ele tem a necessidade de medir o tempo, Beth. Engraçado isso que você falou. Será que isso ocorre porque quanto mais jovens, menos importância damos ao tempo? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente vivencia tantas coisas ao mesmo tempo que a gente não tem tempo de valorizar o tempo. E que quando você é mais velho, você começa a saborear como se fosse um vinho. Você saboreia com delicadeza, então você valoriza mais o tempo. Eu fiz essa relação, achei interessante E até isso. porque quando você está mais idosa, você passa a achar que tem menos tempo de vida. É verdade. É impossível deixar de pensar nisso, né? Pensando assim, como será que é possível controlar o tempo? Será que é possível, Beth? Será que é possível controlar o tempo? Bom, com certeza o ser humano já provou a sua capacidade de adaptação ao meio em que vive, mas se adaptar, né, o ser humano ele tem conseguido dominar o meio ambiente. Para ser honesta, eu não sei se isso é positivo ou negativo. Seja bom ou ruim, não podemos negar que saímos das cavernas e já chegamos à Lua. Estamos no topo da cadeia alimentar. Nós somos poderosos, né? Mas apesar de todas as conquistas, não somos capazes até agora de encontrar o elixir da juventude, da imortalidade. Nós não podemos controlar o tempo, ele é mais forte do que nós. Então, vamos ao antigo ditado popular: se não pode vencê-lo, junte-se a ele. Ah, Márcia, essa é ótima. Bem, agora que já refletimos um pouco sobre o assunto, o que devemos fazer para administrar nosso tempo? Pois bem, Beth, é muito importante para a nossa saúde mental termos ideia do que fazer com o tempo, evitando assim a sensação de que somos escravos dele, sabe, todos os dias. Se você permitir que o tempo te escravize, o seu dia a dia perderá cor, sabor, aroma, a sua vida será menos prazerosa. É claro que ninguém pode fazer apenas o que quer e quando quer, mas podemos encontrar momentos de realização pessoal. Importante isso que você falou, que se você permitir que o tempo te escravize, seu dia a dia perderá a cor. Eu chamo a atenção para aquelas pessoas que deixam se escravizar pela casa. Você fica tão focada em limpar a casa, não pode ter uma poeira, ainda mais que teve essa pandemia, todos nós, eu acho que ficamos um pouco focados na limpeza, mas a gente não pode deixar que a casa nos escravize, porque ela é o local onde nós moramos, não que a gente faça tudo para ela, né? Com certeza, com certeza. Certo, mas então, o que é necessário para a gente administrar o tempo? Pois é, se eu não posso controlar, eu posso pelo menos tentar administrar o meu tempo, né? E existem muitas teorias e muitas técnicas também que podem ser usadas, mas para colocá-las em prática, você precisa desenvolver pelo menos 5 qualidades
fundamentais. Opa! Peguem o papel e a caneta para anotar essas qualidades fundamentais. É porque sem elas fica muito difícil você administrar o tempo. Então, a primeira qualidade que é muito importante é a criatividade. Já que definir o tempo é complexo, nós podemos usar a nossa imaginação, Beth, e pensar que o tempo é uma grande mala, na qual guardaremos as nossas experiências de vida. Nós temos vídeo a respeito disso já disponível, né, no nosso canal, no Facebook, a gente já tem matéria sobre isso. Porque realmente, se eu começo a ver o tempo como essa mala e que eu vou guardar nela as minhas experiências, então, estar sempre no mesmo lugar, olhar para as mesmas coisas, sempre pelo mesmo ponto de vista, pode te levar à mesmice. Eu vou guardar sempre as mesmas coisas, o que atrapalha o nosso desenvolvimento profissional e intelectual. Então, algo que, consequentemente, vai baixar a produtividade e vai te transformar em prisioneiro do tempo. Porque você sente como se estivesse fazendo sempre as mesmas coisas. Então, prisioneiros não administram nenhuma prisão. Prisioneiros apenas cumprem regulamentos. Vê que coisa séria, né? Então, você tem que desenvolver a criatividade e encontrar maneiras de guardar sempre novas experiências. Então, você deu o exemplo: eu posso ter que limpar minha casa todo dia, porque eu gosto e me sinto bem na limpeza. Mas eu posso ser criativa e alterar a forma que eu faço essa limpeza, porque assim a experiência de limpar a casa vai ter sempre algo novo. E também temos que lembrar que para estimular o nosso cognitivo, o cérebro necessita de desafios novos. Perfeito, perfeito. Aí é bom a gente também pensar em desenvolver a capacidade de ser seletivo. Seletividade é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E é a segunda habilidade sobre a qual nós vamos falar agora. É a habilidade de fazer boas escolhas. Então, selecione o que realmente é importante. Assim você não desperdiçará tempo e energia com aquilo que não vale a pena ser colocado na sua mala pessoal. Pare de gastar tempo com experiências desnecessárias. Pare de carregar peso desnecessário. Para que carregar uma mala cheia de coisas que você não precisa, que não te fazem bem? Aliás, nós temos também vídeo que fala sobre isso, justamente sobre a organização dos seus arquivos pessoais e dos riscos de arrastar uma mala pessoal muito pesada, né? Não é a sua coluna que vai sofrer, é a sua saúde psicoemocional. Quando você diz que é a sua saúde psicoemocional, porque é através do emocional que detona a saúde. Com certeza. Se a gente estiver bem mentalmente, o nosso corpo consegue se alinhar e ir em frente. Sim. Se a gente estiver mal emocionalmente, a doença aparece. Reflete no corpo, com certeza. A terceira habilidade é a capacidade de organização. Na verdade, é organização e disciplina. É preciso desenvolver organização e disciplina. Por quê? Porque para conseguir administrar o tempo, se eu não associar essas duas coisas, eu vou me perder. É comum as pessoas, em algum momento, sentirem-se angustiadas, pressionadas, sobrecarregadas, e isso diminui a criatividade e dificulta as escolhas, porque parece não haver tempo para tantas tarefas. E às vezes não há mesmo. Então, o melhor é verificar quais são as prioridades. A partir daí, é possível criar uma espécie de tabela com tarefas e horários. Conforme você vai avançando, vai cumprindo compromissos, o seu cérebro vai registrando tudo isso como sucesso. Sucesso! Isso mesmo, Beth. Para o nosso cérebro, você está sendo uma pessoa bem-sucedida,
quando cumpre uma tarefa, quando atinge um objetivo. Isso é muito importante. O impacto dessa sensação, desse sucesso, cria sinapses, que são conexões cada vez mais positivas. E cumprir tarefas fica cada vez mais fácil. E tem mais. Ao listar as suas tarefas, Beth, você pode aproveitar para verificar o que está ocupando o seu tempo inutilmente, eliminando assim sobrecargas. Então, pensando nisso, o que eu consegui captar aqui do que é mais difícil a gente fazer é a gente selecionar quais são as prioridades. A partir do momento que a gente seleciona as prioridades, o resto vai caminhando. É isso mesmo, porque às vezes abrir mão é muito difícil. A gente não quer perder nada. Isso. E quem quer tudo, nada tem. Ainda bem que você conhece o ditado como eu. Aí a quarta habilidade é a integralidade. Não estamos falando de valor de caráter. Exemplo, aquela pessoa é íntegra, é correta. Não é nesse sentido. Estamos falando de integralidade como a qualidade de ser completo. Lembre-se de que para dar certo as coisas precisam ter começo, meio e fim. Portanto, não se estenda demais numa tarefa, realize as coisas num ritmo equilibrado e sem pular etapas. E claro, não deve abandonar o que começou, né, Beth? Todo mundo tem que começar e terminar, a não ser que perceba uma real necessidade de mudar seus planos. Claro, porque o que não está dando certo, a gente tem que reavaliar claro. e seguir em frente. Então, aí, na verdade, não é um abandono, né? É uma reavaliação. Um ato de coragem. E é uma reavaliação. Então, você vai rever aquela tarefa, não é que você vai deixar de cumprir, você só vai mudar a maneira ou a própria tarefa, né? Que você tem que executar. Então, nesse caso, é o que você falou, tenha a coragem de se perguntar: por que que eu comecei algo que eu não precisava fazer? Não tenha medo ou vergonha de aprender com seus erros. Não tenha medo ou vergonha de aprender com seus erros. Importante repetir isso, porque eu estou repetindo essa frase porque as lições da vida, né, é que devem nos levar para um patamar diferente e de preferência superior, né? Então, quando eu reconheço um erro, eu tenho essa humildade, eu consigo me corrigir e eu subo de patamar, porque eu vou sair melhor, né, dessa situação. Então, aí eu lembro de mais um ditado, né? Errar é humano e permanecer no erro é uma burrice, né? Então, eu acho que realmente repetir erros não é uma coisa positiva na vida de ninguém. Falando em erro, Márcia, veja, se eu estou certa. Até agora você falou sobre 4 qualidades que precisávamos desenvolver para conseguir administrar bem o nosso tempo. Primeira, criatividade. Segunda, seletividade. Terceira, organização. Quarta, associada à disciplina e à integralidade. E por fim, qual é, Márcia, a última qualidade que você vai falar para nós? Eu vou falar, Beth, sobre responsabilidade, que é o dever de assumir um compromisso com algo ou alguém e responder por eventuais efeitos. Nunca se esqueça de que seus atos e ações produzirão sempre um efeito que ficará imortalizado num específico momento, que nunca poderá ser mudado. O que está feito, feito ficará. Você até poderá produzir novos efeitos, mas não tem como alterar o que já foi aprisionado pelo tempo. Por isso, devemos ser muito responsáveis e cuidadosos com tudo que fazemos. Você não pensa isso? Eu penso, porque cada passo que a gente dá, a gente tem que ter cuidado, não só conosco, primeiro conosco, mas a gente tem que ter cuidado com o outro, para não machucar o outro. Aquele ditado que diz, cuidado com o que a gente profere, porque a partir do momento que eu proferir algo ruim, é muito mais difícil de tirar isso que eu falei, porque eu já machuquei o outro. Depois, para esse outro me perdoar,
é um processo bem difícil de acontecer. Com certeza. Bem, eu espero que você que está nos ouvindo, né, consiga perceber a nossa intenção, que foi de passar informações que te ajudem a administrar melhor o seu tempo, principalmente para que você gaste energia emocional com o que realmente importa e assim seja mais produtiva. Mas também que você descanse, que você tenha momentos de lazer com qualidade junto às pessoas que você gosta, né? E para finalizar, a gente não pode deixar de agradecer a Novartis pela parceria e reforçar o convite, né, para que quem estiver nos ouvindo acompanhe e apoie em seus canais de comunicação. Para saber mais, é só acessar o site apoiosaudebemestar.com.br. Eu vou repetir, apoiosaudebemestar.com.br. E é claro que eu preciso muito agradecer a você, Beth, mais uma vez por estar comigo, por me ajudar a desenvolver esse tema, porque a sua presença sempre me deixa mais inspirada. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu acho que a criatividade é algo que emana entre nós duas. Até a próxima! Até, pessoal. Tchau, tchau.